nos reunimos para a celebração da Ceia do Senhor, a Missa in Cena Domini, que marca para nós, católicos, o início do Tríduo Pascal. Quero começar esta reflexão com a oração do dia, retomando um pouco desta oração, a oração desta missa. Nós manifestamos que o Senhor Jesus deu à sua igreja um novo e eterno sacrifício, como o banquete do seu amor, ao entregar-se à morte. Este dia em que celebramos a instituição do sacerdócio e da Eucaristia, está unido a todo o mistério de Cristo e por isso também a sua paixão. Ainda mais se nós nos dermos conta de que é pela entrega voluntária à cruz que o Senhor nos presenteia com um novo e eterno sacrifício. Do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, nos vem a vida eterna. Nós comemos do pão e bebemos do cálice do novo sacrifício, este novo e eterno sacrifício que nos vem pelo Senhor. Vejam, nós ouvimos aquela primeira leitura do livro do Êxodo, né? O povo de Israel celebrava anualmente, como nós celebramos também a Páscoa anualmente, celebrava anualmente o fim da escravidão. Faziam uma festa de memória da libertação operada pelo Senhor na Páscoa. Uma observação: a Páscoa para os judeus não é a passagem do Mar Vermelho. Às vezes nós pensamos isso, né? Páscoa, passagem, passar pelo Mar Vermelho. Não. A Páscoa para os judeus é o Senhor que passa e que liberta os primogênitos dos judeus da morte. Aquela noite terrível dos egípcios, em que os primogênitos morrem, o Senhor pulou, o Senhor passou a casa dos hebreus. É esta a Páscoa que, em primeiro lugar, os hebreus celebram. O Senhor passou. E nesta passagem, em que o povo hebreu é conservado na sua vida, eles celebram também a libertação da escravidão, a saída pelo mar. Nesta celebração do povo de Israel, eles comiam um cordeiro assado e várias normas para esse cordeiro: sem mancha, também não poderia ter nenhum osso quebrado. Também nessa festa eles comiam um pão sem fermento, lembrando a partida apressada. Não dá para esperar o pão fermentar, é um pão que não dá para esperar, nós não temos tempo para isso, temos que comer apressadamente o pão sem fermento. Também eles comem as ervas amargas, lembrando esta amarga escravidão que eles estão deixando para trás. A festa da Páscoa dos hebreus, ela também tem esse elemento do cinto. Eles deveriam comer a Páscoa com um cinto, cingindo os rins e também com os pés calçados, e um cajado, como um viajante pronto para partir. Esta é a Páscoa dos judeus. Alguns grupos celebram até hoje alguns elementos desses, né? Mas essa celebração passou. Para nós cristãos ela não tem sentido algum, e nós não precisamos nos preocupar em celebrá-la. Ela não tem lugar na nossa vivência de fé como cristãos, ainda que alguns elementos permaneçam, ainda que alguns elementos sejam significativos. Nós tomamos parte num cordeiro, mas não é um cordeiro assado, e não é também um cordeiro que simboliza um momento importante da história, mas nós tomamos parte no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que São João Batista apontou, aquele que em toda a celebração eucarística o padre aponta também.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós tomamos parte neste Cordeiro, que se dá no pão, também sem fermento. E o sangue deste Cordeiro, ele não é colocado nos marcos das portas. Nós bebemos esse sangue. Comemos do pão que já não é mais pão, e bebemos do vinho que já não é mais vinho, e isso desde o início do cristianismo. São Paulo, na carta aos Coríntios que nós ouvimos, ele escreveu essa carta aqui 27 anos depois da ascensão do Senhor. E ele diz que ele está transmitindo nesta carta aquilo que ele já recebeu. 27 anos depois da ascensão do Senhor, ele já tinha recebido uma tradição, a nossa fé, de que toda vez que celebramos a ceia do Senhor, nós estamos tomando parte no seu corpo e no seu sangue, não mais no Cordeiro dos Hebreus, mas no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é símbolo, não é um novo significado. E então, o pão agora então tem um novo significado, o vinho tem um novo significado. Esta não é a nossa fé, é outra coisa. O pão passa a ser outra substância, o vinho passa a ser outra substância. Nós celebramos em cada Eucaristia, nesse eterno sacrifício dado por Jesus a nós, celebramos a nova aliança, aquilo que nós chamamos de nova aliança. Não é que nós enterramos a antiga e que nada mais tem valor, não é isso. É que o Novo Testamento, ele toma o lugar do antigo. Vejam que nós estamos diante de um mistério da nossa fé, importantíssimo, e que está unido aos momentos decisivos da vida de nosso Senhor. Nós estamos falando de um sacramento, que é alimento para a nossa vida, e que depende de um outro sacramento, que foi dado no mesmo dia, o sacerdócio. Então nós estamos falando de dois sacramentos, que estão ligados à profundeza do mistério da vida de Jesus. Nós não estamos falando de alguma coisa assim facilmente dispensável da nossa vida de fé. Como é mistério, vocês já ouviram muitas vezes isso, os nossos sentidos têm dificuldade, nós não conseguimos compreender pelos nossos sentidos, de modo que até nós cantamos isso, que a fé venha como suplemento. A fé venha como suplemento àquilo que os nossos sentidos não compreendem. Nós cantamos isso há séculos, nós vamos cantar isso de novo, e é verdade, porque nós estamos diante de um mistério. Os nossos sentidos turbam. É o mistério que se dá no banquete de amor do Senhor, narrado por São João. Os nossos sentidos não têm acesso ao que se passa no altar, do mesmo jeito que os discípulos não tinham acesso pelos sentidos ao que estava acontecendo naquela ceia. Por isso que a atitude de São Pedro é compreensível para nós hoje, porque o Espírito ainda não tinha sido dado à igreja, lembrem disso. É compreensível. Os nossos sentidos não têm acesso ao que se passa no altar, não têm acesso ao que se passa no dia da ordenação de um sacerdote. Mas por causa da palavra de Jesus nós cremos em tudo, porque Ele é digno de crédito. Nosso Senhor Jesus é digno de crédito, porque Ele falou, nós acreditamos. E por mais uma coisa também, para mim é mais eloquente talvez assim, para nós pegarmos a ideia. Por causa dos mártires nós cremos, porque aqueles que conviveram com Jesus, viram todas as coisas, eles também deram o seu sangue, morreram porque acreditaram. Então quando nós vemos o sangue dos santos mártires, nós estamos diante de uma eloquência. Aquele sangue é eloquente. Por quê? Porque eles deram a vida por aquilo que viram com os próprios olhos, e que nós hoje talvez não vejamos. A igreja toda
toma parte no banquete de amor de Cristo, um banquete incompreensível para o mundo. E toma parte nesse banquete, nós tomamos parte neste banquete também para testemunhar. São João nos atesta que Jesus amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Isto que está no pretérito pode ser atualizado teologicamente. Então nós vamos sair daqui dessa missa hoje dizendo o seguinte: Ele nos ama. Ele nos ama. Hoje se cumpre a palavra de São João. Ele nos ama. Amar até o fim significa um amor completo, ao máximo. Cada Eucaristia, celebrada todos os dias, é o grande sinal desse amor. Nós falamos também de memorial do grande amor, porque a Eucaristia é a vida para o mundo. Foi o modo que o Senhor escolheu para estar conosco, através desse sublime sacramento. Aqui, vejam, o padre vai fazer um comentário, já que nós estamos em casa. Nós temos a missa todos os dias, né? Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer uma experiência do amor de Deus. Como este momento é sublime no nosso dia. Hoje de manhã, nós padres tivemos a missa do Crisma, tivemos a oportunidade para a confissão. Uma das perguntas do exame de consciência para os sacerdotes, o padre se confessa também, viu? Uma das perguntas era a seguinte: a missa é a referência do meu dia? Eu a espero, eu a preparo e eu a vivo no meu dia? Isso não é só para padre, não é só para sacerdote, também é para nós. Nós estamos hoje no dia da fundação deste sacramento. É a fundação do sacerdócio e da Eucaristia. Então também nós podemos pensar quase num sentido de exame de consciência na nossa vivência deste sacramento todos os dias. E aqui eu vou dar mais uma pitada. Irmãs, vocês têm o privilégio de ter missa todos os dias. Isso é grave. E isso tem que fazer diferença na vida de vocês. Tem que fazer, eu vou dizer, toda a diferença na vida de vocês. E aqui o padre não está dizendo, eu sei, não é todo dia que nós estamos, não é todo dia que nós estamos assim, como no dia da nossa primeira Eucaristia, porque a vida também tem os seus andores, né? A vida tem as suas dores e os seus andores, mas também nesses momentos em que nós não estamos lá tão bem, olha, é hora de se associar à cruz do Senhor, porque a Eucaristia não está separada da cruz. É trazer a cruz para essa missa, para aquela missa diária, o silêncio daquela missa, na simplicidade daquela missa. Nós fazemos a experiência do banquete de amor, e que esse banquete também ele precisa irradiar no nosso dia. Aqui nós entramos na última parte da reflexão. Nós não podemos concluir essa homilia hoje sem pensar no gesto de lava-pés. Esse gesto que não é, pensando assim, ele não foi inaugurado por Jesus. Araão lavou os pés dos seus filhos. Araão é aquele que foi consagrado, ele com a sua família foi consagrado para o cuidado do culto, o cuidado das coisas que depois viria a ser o templo de Jerusalém. Araão, quando foi consagrar os seus filhos para o serviço do Senhor, ele lavou os pés dos seus filhos no dia daquela consagração. Assim também nosso Senhor lava os pés dos apóstolos para que sirvam. Não é mais um gesto bonito da liturgia, é para que sirvam. E lavar pés é serviço de servo. Nós recolhemos daí desse gesto o exemplo de humildade do Senhor. É o exemplo de humildade que nós ouvimos também
de São Paulo na carta aos Filipenses, ele não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas se fez escravo. Isto desde sempre, na encarnação, na redenção, em todo o seu ministério. E lavar os pés é fazer serviço de escravo. É o paradoxo da humildade. O Senhor, que é verdadeiramente Senhor, ele se fez servo. Vejam que coisa que, mais uma vez, nós não conseguimos compreender. Ele quis contar com o nosso auxílio. À palavra do sacerdote, ele, o Senhor, se presentifica na Eucaristia. Paradoxo da humildade. Ele se faz servo mais uma vez em cada Eucaristia, para dar vida a nós, vida ao mundo. Também nos demais sacramentos, ele nos obedece, ainda que sejamos tão indignos. O Senhor é servo da humanidade, para que a humanidade tenha vida, para que a humanidade não pereça. E ele continua a lavar os pés de toda a humanidade, através dos sacramentos, mas também através de muitos outros modos. Onde há um cristão batizado procurando ser fiel, aí o Senhor está agindo e lavando os pés. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Dei-vos o exemplo. Retornando à história da missa diária. Todos os dias nós fazemos a experiência de um banquete de amor do Senhor. Todos os dias na missa o Senhor vem e lava os nossos pés. Dei-vos o exemplo. Nós temos um compromisso de cristãos batizados de irradiar a ceia do Senhor durante o nosso dia, com todas as pessoas com quem nós nos encontrarmos, as pessoas que vêm ao santuário, as pessoas que vêm nos procurar através de um serviço que nós oferecemos. A estes nós devemos lavar os pés, de muitos modos.